Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, estamos aqui juntos então, num momento em que nós da Obra Lumen meditamos o Evangelho do dia e juntos, num desejo de vivenciar a fraternidade e a busca pela santidade, nós meditamos a Palavra de Deus e fazemos um compromisso de juntos colocarmos em prática, de acordo com o que o Senhor nos orientar, à luz do nosso carisma. Que alegria ter você hoje, nessa terça-feira, nesse dia 29 de novembro, que alegria estarmos juntos em mais um passo nessa caminhada. Aí lembra do Deus Imar, né? Passos na caminhada. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos acompanhando neste dia, que nós possamos estar cada vez mais unidos ao bom Deus, unidos ao carisma, para sermos aquilo que fomos criados. Independente da sua realidade, independente de você ser consagrado ou não, hoje Deus nos uniu neste Palavra Encarnada para fazermos sim uma experiência profunda com seu amor de misericórdia, com seu amor de pastoreio. Estamos juntos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos no Advento, meus irmãos, estamos nos preparando para a vinda de Jesus, tanto o seu Natal, quanto também para a vinda gloriosa do Senhor. Estas 2 semanas que iniciam o Advento, elas vêm nos trazer uma reflexão sobre a segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa. Para isso, então, vamos meditar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos 21 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ele é muito bonito. Você consegue perceber o nível de intimidade, de piedade de Cristo ao falar do Pai. Então é interessante perceber esse movimento. Jesus está no meio de uma multidão, ele fala para essa multidão e depois ele fala em particular para os seus discípulos. Então hoje, Cristo ele quer falar em particular para mim e para ti. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo. Imagina essa cena. Jesus ele exulta no Espírito Santo. É a mesma expressão que a Sagrada Escritura vai utilizar com o encontro de Maria e Isabel. Maria, né, a criança exultou de alegria no meu ventre, Maria, quando escutou a tua salvação. Então esse exultar no Espírito Santo significa ter uma experiência tão verdadeira de louvor, tão verdadeira de gratidão, tão verdadeira de intimidade com Deus, que eu exulto. Exultar, louvar, agradecer, render glórias, render louvores, isso é muito forte. Cristo, ele exulta no Espírito e diz: nós da Obra Lumen somos convidados a vivenciar o perfeito louvor, a vivenciar o louvor com a nossa vida, assim como Maria louvar e agradecer, assim como os anjos que contemplaram o nascimento do Filho de Deus e anunciaram aos pastores, assim como os anjos que contemplam o ressuscitado, nós somos convidados a exultar no Espírito. E aí Jesus, exultando no Espírito, diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Coloca ali o cristocentrismo, não é? Coloca ali o senhorio de Jesus, que revela o senhorio do Pai também. Porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes. Que coisas? A revelação. Que coisas? A verdade, a essência. Que coisas? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Messias? A gente está aqui no contexto onde você tinha os fariseus,
onde você tinha aquelas pessoas, os sábios, né, que oprimiam o povo, que usavam da religião para oprimir o povo, que usavam de Deus para dominar as pessoas e praticar a sua hipocrisia. Oxalá Deus nos livre disso. Oxalá Deus nos livre de uma religião proselitista, longe do mundo, longe do humano, apartada das realidades, não presa a elas, jamais, mas compreendendo que o nosso Deus se encarna e se revela nos abandonados, se revela a nós por meio de uma realidade física, humana, concreta, para que aqui nós possamos ter uma experiência de Deus, uma experiência de eternidade. Para aqui já vivemos o paraíso, porque é lá o nosso lugar, não é nesse mundo, mas nós devemos cuidar desse mundo. Enquanto o Senhor não volta, mas preparar sempre o nosso coração para o céu, ancorar no céu, não no mundo, mas usar o mundo, estar no mundo para encontrar a Deus. E aí o Senhor ele vai dizer, né? Porque escondeste essas coisas dos sábios e dos inteligentes, dos entendidos, como vai dizer Patativa do Assaré, né? Dos doutores. Cristo, Deus, ele não revela as coisas dele aos doutores, aos inteligentes, aos sábios, aos sabidos, né? Como vai dizer aqui o cearense. Não, ele revela aos pequeninos. É que está o dom do Espírito Santo, da ciência, o dom do Espírito Santo da sabedoria que me faz compreender os sinais desta terra, enxergar neles a graça de Deus. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí Cristo vai dizer, tudo me foi entregue pelo meu Pai, nada é meu, é do meu Pai, né? E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ou seja, né, aí lembra um dos primeiros despertares do Lumen, o Logos, né? Cristo é o Logos de Deus, é a razão, é o saber do Pai. E Cristo ele diz, olha, tem coisas que eu mesmo nem sei. Que interessante o mistério da Trindade, né? E aí, quem é que conhece o Pai? É o Filho, essa relação íntima da Trindade, o amor, né? O amante e o amado, aquele que ama, aquele que é amado, e nessa relação surge o Espírito de Deus. Cristo nos revela o Pai, e neste advento nós somos convidados a contemplar um Deus que até a encarnação do Verbo só se revelava à humanidade por meio de sinais da natureza, por meio de revelação para profetas, mas na plenitude dos tempos, a partir do sim de Maria, quando o Verbo se encarna, Deus assume um rosto humano, Deus assume uma forma humana, Deus assume ali para nós uma identidade. Quanta experiência de amor, quanta maravilha de amor. E aí esse Filho, esse Jesus, essa criança pobrezinha em Belém, que logo será refugiada, é Ele quem nos revela o Pai. E é o Pai quem nos revela o Filho. Que coisa linda. E a quem o Filho quiser revelar. E olha que maravilha, meus irmãos, Jesus quer revelar o Pai para nós. Jesus nos escolheu, nos preparou, nos forma, nos dá um carisma, nos faz comunidade, nos dá uma igreja, nos dá os sacramentos, para que nós possamos conhecer o Pai. Que coisa maravilhosa, né? Estar com o nosso Pai, estar em tuas mãos, ó Pai, o nosso Criador. Jesus voltou-se para os discípulos e disse em particular para eles, felizes os que veem o que vós vedes, pois muitos profetas quiseram ver e não viram, muitos reis quiseram ver e não viram, quiseram ouvir e não ouviram. Mas logo Jesus vai dizer lá na frente, né? Ora, vocês acreditaram porque viram. Felizes aqueles que acreditarão sem ter visto. Nós vemos hoje coisas extraordinárias, né? Não vemos o Cristo tal qual os discípulos viram, mas vemos hoje o Senhor na Eucaristia, vemos hoje o Senhor nos mais abandonados, vemos hoje o Senhor nos irmãos. E aí isso faz com que os discípulos reconheçam a missão que eles têm e a experiência que eles têm. Se Cristo nos colocou neste século 21, você que nasceu no final do século 20, né? É porque tem um propósito para a nossa santidade. Não, para nós não foi necessário estar diretamente com Cristo encarnado ali, né, há 2000 anos. Não, hoje para nós é necessária essa experiência. Que nós também possamos nos alegrar. Porque muitas pessoas quiseram e querem ver, mas não conseguem ver. Querem ouvir, mas não conseguem ouvir o que nós vemos, o que nós ouvimos. Que nós possamos anunciar o que vemos e ouvimos para o mundo. Saber que o Pai quer se revelar a nós e se revela por meio do seu Filho. E que Jesus, ele exulta de alegria, porque o Senhor revela aos pequenininhos. Sejamos, pois, esses pequenininhos
Sejamos, pois, esses abandonados que testemunham o encontro salvífico que gera luz para o mundo, do ressuscitado com o abandonado. Que Maria nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.